Temos que ouvir para... A gente vai junto com ele. Não, a pergunta ela é a seguinte. Nós entendemos que o Senhor, pela sua graça, tem restaurado o seu testemunho. Ele tem chamado um povo para ser muito mais do que um povo, mas ser a expressão da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Sim. Temos visto isso acontecer em todo mundo. E pela graça de Deus, Deus tem soprado o seu Espírito para o nosso lado. Temos visto isso, para que a realidade espiritual da igreja seja palpável e a noiva seja preparada para o seu Senhor. E se nós transportássemos esse pensamento agora, se conseguíssemos fazer isso hipoteticamente e entrássemos em Mateus 24, dentro dessa situação toda, como que o irmão viu? Eu sei difícil a resposta. Como que a igreja naquela ocasião ela estará vivendo? Ela dentro dessa revelação, ela vai ganhar uma amplitude grande. Os irmãos estarão vivendo dentro de uma realidade palpável, espiritual de fato. Não sei se eu quis entender. Sim, de fato, esse é o momento de os vencedores viver o melhor que eles têm de Cristo. Mas ao mesmo tempo será perseguição, porque fala que o anticristo vai perseguir os santos, que ele cedeu autoridade a ele para matar os santos, perseguir eles e até vencer eles. Muitos se trairão, haverá situações terríveis. Já houve perseguições menores, onde houve fiéis, muito puros, que deram na vida pelo Senhor, e houve gente que fraqueou no último momento, negou. E isso pode acontecer de novo. Haverá gente que entregará o irmão, o pai ao filho, o filho ao pai, acontecerá tudo isso. Mas haverá também pessoas que colocarão a sua vida pelo Senhor, e essa é a bem-aventurança. Diz, bem-aventurado os que morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos e as suas obras com Ele os seguem. Irmão, aqueles com escorpiões ferindo eles, e eles querem morrer, não podem morrer, e tem que sofrer 5 meses, como tormento de escorpião, e nós podemos morrer pelo Senhor, é um grande privilégio. Mas, irmão, o Senhor Jesus falando por Pedro, ele diz que, como o Senhor padeceu, nós também temos que armar desse pensamento, ou seja, a disposição a sofrer. Quer dizer que quando se nos ensina que não vamos sofrer, se nos está desarmando. Porque temos que nos armar com a disposição a sofrer. É uma armadura. Mas quando você não vai sofrer nada, você está sendo desarmado. Porque fala Pedro que temos que armar do pensamento, como Jesus padeceu por nós também temos que sofrer. Nunca a igreja se anunciou ela que não vai sofrer. Como vamos falar a nossos irmãos na China que não vão sofrer, se têm sido quebradas as pernas deles, têm matado os filhos deles na frente deles? E tem acontecido. Eu estou na Colômbia, irmãos com uma colher tiram o olho do irmão, com uma motosserra tiram nas pernas, os braços. Coisas terríveis. E isso não tem que esperar a grande tribulação, isso acontece agora na Colômbia. Então, como nós vamos pensar que a igreja, sempre a igreja passou as piores coisas. Mas, no meio da tribulação, vamos ser guardados. Aí Daniel, capítulo 11, fala que quando se coloca a abominação desoladora, Daniel 11, 31, 32, até o final, fala do período do anticristo. Aí fala que o povo que conhece a seu Deus se esforçará, agirá, e terá pequeno socorro, ao mesmo tempo irá para prisão, despólio dos seus bens, perseguição, porque há prazo para purificar os sábios. Diz isso Daniel 11. Irmão, e também nos diz que todas essas coisas acontecerão quando a igreja estiver sem mácula e sem ruga. Então, acho que quando a igreja estiver pronta, é que vem a vinda do Senhor, não é? É que essas coisas são as que ajudam a igreja a ficar pura. Sempre a perseguição serviu para purificar a igreja. Teologia da prosperidade não bate com isso. Sim.
Sim? Mas o irmão não terminou. Ok? Sim, a razão pela qual falo disso é pelo seguinte. Podem abrir a Bíblia, irmão. E aí vamos no capítulo 9 de Apocalipse. Não, perdão, 8. Capítulo 8, versos 10 e 11. 8, versos 10 e 11. Entre o capítulo 8 e 9 estão as trombetas. E a terça trombeta está no capítulo 8, versos 10 e 11. Diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, irmão, como é isso que a terça parte das águas vai ser afetada por este astro, por este absinto? Será que vai espalhar no ar e vai cair justamente nas águas? Ou será, minha pergunta, não sou dogmático, ou será que vai cair no principal sistema hidrográfico do mundo? Irmãos, não existe na Terra, senão somente em Sudamérica, um sistema de rios que seja a terça parte dos rios da Terra. Na Europa não tem a terça parte, a África não tem, a Ásia não tem, a América do Norte não tem, só a América do Sul tem um sistema de rios, de conexões hidrográficas, as maiores cuencas hidrográficas, a cuenca do Amazonas, a cuenca do Rio da Prata, a Chapada dos Parecis, o Pantanal Mato Grossense e o sítio que junta as duas cuencas hidrográficas maiores do mundo. As bacias em português. Obrigado. Não tem outro sistema hidrográfico igual na Terra. Eu tomei a moléstia de somar o conteúdo dos rios da Terra, de mais de 1.500 quilômetros. E justamente o sistema hidrográfico de Sudamérica é a terça parte em comparação com os demais da Terra. E se uma estrela vai cair e vai contaminar a terça parte do rio, da fonte das águas, minha pergunta é: em que continente vai cair? Vai cair no deserto do Gobi? Vai cair na Mongólia? Só Sudamérica tem um sistema hidrográfico que contém a terça parte do rio da Terra. Então, só se aquele, só falando assim, hipoteticamente, se aquele absinto cai lá na Chapada, vai contaminar toda a bacia do Amazonas e toda a bacia do Rio da Prata. Só caindo aí, vai contaminar. Vai o rio Taparroso, o rio Xingu, o rio Mamoré, o rio Madeira, o rio Guaporé, vai para o Amazonas. Tudo isso vai contaminar. E logo vem para aqui o rio Paraguai, o rio Paraná, vai contaminar o rio da Plata, tudo. Porque como uma estrela, como um astro vai contaminar a terça parte dos rios, será que vai explotar no ar e vai cair justamente os pedaços nos rios? Ou será que pode cair num sistema interligado? Irmão, você pode vir em canoa desde Colômbia até Buenos Aires, pelo interior de América do Sul, em canoa. Você vem lá, pega o rio, em Colômbia, lá no centro, arriba, o rio Vaupés, desce pelo rio Vaupés até o rio Negro, desce pelo rio Negro até Manaus, toma o rio Amazonas até a desembocadura do Madeiras, toma o Madeiras até o Mamoré até o Guaporé até o Pantanal
pelo Pantanal, vem pelo Rio Paraguai até o Rio Paraná, se junta com o Rio Uruguai, chega Rio da Prata, Argentina, pelo interior. Só rios. Não há na Terra um sistema que tenha a terça parte dos rios, sino somente a América do Sul. Retornando àquela colocação que eu fiz, que acabou sendo interrompida. A grande tribulação coloca uma ênfase pelas taxas e pelas coisas todas, que vai haver uma mortandade muito grande. Sugere que nessa mortandade vai sobrar muito pouca gente. Podemos, por exemplo, fazer um cálculo rápido com alguns versos. Mesmo fazendo o cálculo, eu gostaria de entender. Nós, quando passamos por um Armagedon, se imagine em seguida o reino milenário. Então, haverá um remanescente ainda de seres humanos? Sim, a Bíblia diz exatamente, com proporções exatas, em Zacarias, diz que 2/3 serão perdidos, 1/3 vai ficar. Mas esses que vão ficar são aqueles que não receberam a marca da besta. Porque vai ficar várias pessoas. Vão ficar pessoas naturais que se vão reproduzir no milênio, que vão ter filhos no milênio, sobre os quais vão reinar como nações os vencedores da igreja. Por exemplo, disse: aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações. Não vai reinar sobre gente no inferno. Vai reinar no milênio sobre nações, ou seja, sobre sobreviventes das nações. E a Bíblia fala dos que sobreviveram das nações. Pois não. E esses necessariamente são ou que não conheceram Jesus e não foram salvos porque não tiveram a revelação da salvação em Cristo, mas que também não receberam a marca da besta. Os judeus têm o selo de Cristo, eles são cristãos, judeus reinsertados no bom olivo, porque eles serão reinsertados, restaurados como nação. As 12 tribos representadas, Dan não, mas José e o outro, o filho de José. Sim, exatamente. Então, diz a Escritura, fala dos 2/3. Isso podemos ler, e podemos ler outras partes das porções da gente que vai morrer e que vai sobreviver, nações que vão sobreviver. Os vencedores vão estar em corpos ressurretos como Cristo, reinando sobre 10 cidades, 5 cidades, 2 cidades, e essas cidades vão estar habitadas por pessoas que terão filhos, que vão nascer naquele ambiente. Não os vencedores não se casarão, nem se darão em casamento, estarão em um corpo glorificado, mas eles reinarão sobre sobreviventes de nações, que são as ovelhas do juízo das nações. Porque a Bíblia fala de 3 juízos. O tribunal de Cristo, do qual saem os vencedores da igreja para reinar sobre os sobreviventes das nações. Também vencedores não vão viver junto com eles. Não, são reis. Eles são os reis. São reis, vai ficar... São governos. Sim, são governos. Por exemplo, neste momento Cristo está reinando sobre nós. Ele está lá, vai voltar cá. Na vinda de Cristo, quando Ele venha nas nuvens, os mortos ressuscitam primeiro, nós somos transformados, juntamente com eles somos arrebatados a receber o Senhor no ar. Então viremos, porque a noiva recebe Ele quando Ele está vindo, viremos com Ele, colocará os pés no Monte dos Olivos e estabelecerá o reino. Os vencedores da igreja, eles reinarão sobre as nações. De onde vão sair as nações? Do juízo das nações. Diz que o Filho do Homem se sentará no seu trono de glória para julgar as nações, e as nações serão juntadas diante dele. Separa as ovelhas à direita e cabras à esquerda.
quando te vimos com fome, com sede, sem vestes, e te dimos, quando fizeste um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Então, de aí surgirão os que entrarão no reino preparado para eles, mas não vão reinar eles. Sobre essas nações que ajudaram, que não perderão a sua recompensa, sobre eles reinarão os vencedores da igreja. Depois vem o juízo do trono branco para julgar o resto de gente que morreu no passado, porque haverá, depois do milênio, o resto dos demais vão ressuscitar para juízo. Mas aparece o tribunal de Cristo para a igreja, juízo das nações para as nações, que vão entrar no milênio sobreviventes. Mas essas nações não receberam a marca dele. É o mais provável que não. Mas o que se pergunta a eles é como agiram com os seus pequeninos. A marca da besta ela fala que você vai poder comprar e vender. Para mim tá. Fala que se é Não quebra-cabeça. Não, fala que tiver a marca da besta. Eu Tá. sei, mas a marca Dá da licença, besta eu... você não pode comprar e vender. Deixa Pode eu- ser que você possa vender, se comprar você vende. Mondino, é o seguinte, como a gente escuta, eu já falei isso, do governo do anticristo. Eu quero saber em que momento ele entra. E porque na literatura evangélica ele entra para estabelecer um reino de paz e prosperidade. Sim. E em que momento ele entra para estabelecer isso e com certeza não vai conseguir. Sim. Por uma parte aparece e diz que o mistério da iniquidade já existe. Mas, ou seja, que existe um trabalho segredo de globalização, não? O joio sendo atado em malotes para ser queimado, não? Transferência eletrônica de fundos, parlamento andino, parlamento centro-americano, parlamento europeu, corte internacional da Haia, se está preparando a economia, a política, a religião, esse ecumenismo, globalismo, internacionalismo, toda se está preparando. Sim. Então, nas primeiras 3 anos e meio da semana final, haverá aquele pacto, haverá aquele engano, haverá aquele templo, haverá aqueles sacrifícios de novo, porque fala que na metade da semana parará o contínuo sacrifício, quer dizer que estará restaurado. Então ele vai entrar. Vai ser como um personagem que está trazendo a paz ecumênica das religiões, do problema da questão palestina, coisa da fome, coisas internacionais. Irmão Diego, se nós já estamos nos selos, provavelmente ele deve entrar então na primeira trombeta ele entra. Ele entra em evidência. Seria nesse período, Sim. porque da trombeta diante nós teríamos aí. Porque o assunto fala assim, fala que a quinta trombeta é a queda daquela estrela. Aquela estrela, há uma estrela que cai, que é a queda de Satanás. Cai, abre o poço do abismo. Não? Essa é a quinta trombeta. Do momento da queda da estrela e a abertura do abismo é a quinta trombeta. Quer dizer que há 4 trombetas anteriores, que já são introduções de juízos, princípios de dores. Não? Mas ao mesmo tempo haverá um reino, mas quando chegam as taças, já você vê que tem trevas, dores, úlceras, tudo aqueles problemas. Ou seja, haverá um engano ao mesmo tempo que haverá cada vez mais terríveis os juízos. E aumentará a ciência, aumentará a maldade, aumentará a perseguição dos cristãos, dos judeus, porque os judeus também vão ser perseguidos. Os judeus vão ser odiados, todo mundo virá contra eles e contra nós. Então, na verdade, ele entra nessa quinta trombeta. Na quinta trombeta cai aquele estrela. Tá, ele entra aí, tá, ele está em evidência. Nós estamos aqui ainda. Como que ele vai conciliar um governo de prosperidade com toda essa destruição da trombeta? Como é que ele vai manobrar? É que são as duas coisas ao tempo. O mundo vai falar paz e segurança e acontecerá destruição.
Quando eles falam paz e segurança, o que acontece destruição? Interessante que... Então ele vai falar paz, vai falar segurança. Ele entra e vai dizer, mas isso aí não significa, porque comumente se fala que ele teria 3 anos e meio de prosperidade. Então, na verdade, isso aí é literatura, não é o que está na Bíblia. Se a Bíblia fala que falará paz. Paz, que falará mas vai falar paz. Ele entra e fala paz. Ele fala paz e vai procurar fazer... Paz e segurança. Exatamente. Diz Vai que são 3 espíritos imundos. Vem aquela área da religião ecumênica, aquela parte da política internacional, aquela parte econômica da globalização, para juntar os reis da terra. O objetivo do inimigo é juntar contra Cristo. Eles mesmos até falam, os luciferianos falam e escrevem, que vão receber com bombas de neutrões a vinda de Cristo. Eles falam isso. Por isso, os luciferianos, eles falam, escrevem livros com isso, que vão receber a vinda de Cristo com bombas de neutrões. Falam isso, parece uma loucura, mas eles falam. Nesses artigos aí de satanismo, de Nova Era, uma coisa que chama muita atenção, que vai de uma palavra, Sim. que eles pregam a questão da prosperidade da terra, Exatamente. de equilíbrio da terra, que é a necessidade de se exterminar grande parte da população. Exatamente. Então, a pregação do satanismo e da Nova Era vem de encontro com as profecias. Eles vão falar, nós precisamos passar por essa purificação para entrar na época de aquário, não sei o quê. Então, está claro que nós temos uma superpopulação. Nós temos que extinguir. Eu já vi em vários sites isso. Então, já preparando que vai ser. Quando começar a morrer gente, ele vai falar, tá vendo? Isso é necessário. Você que ficou, você é o iluminado, você vai ficar na Nova Era. Quer dizer, as próprias pessoas, se possível, enganariam até os eleitos. Quer dizer, eles estão trabalhando no ecumenismo. A Nova Era está na base do ecumenismo. Na Unesco. Irmãozinho. Boa viagem. Boa viagem. A respeito deste período ligado ao reino milenar, nós cremos que a igreja, que é santa, que é sem mácula, que vai estar suportando toda a perseguição e que vai estar sempre, digamos, preferindo a Cristo em detrimento da própria vida, esta é a igreja dos vencedores. E que estarão presentes com Cristo, governando como reis e sacerdotes no período do reino milenar. Contudo, há uma visão que nós temos aprendido mais recentemente a respeito de muitos cristãos que não têm, vamos dizer, essa ênfase, essa disposição a pagar este preço, mas confessam que Jesus é Senhor, creem que Ele ressuscitou dentre os mortos, como diz Romanos 10. Quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca será salvo. Mas há um entendimento que estes não são vencedores, ainda que sejam filhos de Deus, ainda que sejam salvos, mas que no reino milenar estariam passando por um processo de, vamos dizer, disciplina, de restauração, de justiça, digamos, de um aprendizado, um aperfeiçoamento para encontrar o reino eterno em condições de igualdade com os vencedores. Como o irmão vê essa doutrina que eu ainda não entendi muito bem, como que o irmão pode me ajudar sobre isso? Sim. O que começou a ver isso na história da igreja com mais cuidado foi o irmão Robert Govet. Robert Govet. E com ele alguns irmãos como Panton, Perben, Lang, e aí passou para Watchman Nee, Whitney Lee, Stephen Kahn, Christian Shen, Delcio Meirelles. Mas temos que ver isso com respeito aos versos da Bíblia. Se há versos da Bíblia que dão a entender correção a partir da vinda do Senhor para servos, para filhos. Se há versos. Fala, aquele servo que conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou nem fez conforme essa vontade, será açoitado muito. Ontem lembrávamos esses versos. Aquele que sem conhecer
a vontade de Deus, fiz coisas dignas de azotes, será azotado pouco. Não fala que é eterno, fala que é pouco, que é muito e que são servos. Agora, quando nós vemos outras passagens da Bíblia que falam de eternidade da salvação, então temos que entender que os filhos, não por ser filhos, vão fazer o que quiserem. Os filhos, se são fiéis, vão reinar com o Senhor. Mas o que faz um pai com filhos que estão andando na carne, ainda sendo filhos? Vai corrigir eles. Ontem lembrávamos aquelas 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 esperavam ao esposo, as 10 tinham azeite na lâmpada. E a lâmpada fala do nosso espírito. E as 10 tinham azeite no espírito, quer dizer que eram regeneradas. Só as prudentes tinham azeite também nas vasilhas, ou seja, aplicado à sua alma, à sua vida prática. E essa é a diferença. Elas demoraram, as fátuas, as insensatas, demoraram em pagar o preço para ter azeite nas suas vasilhas. Então, o que vai acontecer? Aí fala de trevas, fala de choro, não fala que é eterno, mas fala trevas. Até pagar o último centil, né? Para aqueles irmãos que morreram, ou seja, quando veio o Senhor, ou pereceram na terra, sem fazer arranjo dos seus pecados. São filhos, mas não se arrependeram, não pediram perdão. O sangue nos limpa, nós temos que apresentar o sangue no santuário, reconhecer nossos pecados, roubamos, temos que pedir perdão e devolver, pelejamos, temos que reconciliar. Mas a morte ou a vinda do Senhor nos surpreende em pecado. Então o que diz o Senhor? Vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para cada um receber segundo sua fé, não. Pela fé já recebimos a salvação, mas está tratando com filhos. Como o pai vai tratar com seus filhos no seu reino? Então vamos receber segundo tenhamos feito enquanto estávamos no corpo, seja bom ou seja mal. Se fizemos coisas más, sem nos arrepender, sem confessar elas, sem aplicar o sangue do Cordeiro a essas coisas, então isso vai ser cobrado. Se coloca de acordo com seu adversário enquanto está no caminho, porque senão o adversário vai entregar ao juiz, o juiz ao alguacil nas prisões, e não sairá de lá, não fala que é eterno, mas até pagar o último quadrante. Parece que, pelo contexto geral, é o próprio fogo. Por isso se fala do dano da morte segunda, temporal. Tá. Então, dentro dessa visão, esses cristãos que, vamos dizer, têm um nível de responsabilidade menor em relação a esses outros que têm uma responsabilidade e pagam o preço, tá? Ambos participarão desta segunda vinda e passarão pelo tribunal de Cristo. Aqueles cujo fogo mantiver a obra, conforme 1 Coríntios 3, posto que o fogo purifica a prata e purifica o ouro, então há uma melhoria, pois a purificação melhora. Mas aquilo que o fogo consome, que é a palha e a madeira, representa prejuízo. Serão salvos, contudo terão o dano do fogo para prejuízo pessoal. Estes tais não serão constituídos como ainda parte do reino, no sentido de governar. Sim, exatamente. Eles serão governados. Porque ele fala, os adúlteros e tais e quais, fala várias pessoas, não herdarão o reino. Não vos enganeis. Bem? Para herdar o reino, tem que estar limpo pelo sangue do Cordeiro, vivendo uma vida espiritual, reconhecendo as suas faltas rápido, se arrependendo, vivendo uma vida séria. Já é salvo. Aqui não se está tratando da salvação, se está tratando da conformação a Cristo para reinar com Ele. Bem?
Então, estivemos lendo ontem naquele Salmo 89, onde fala que o Senhor não retirará a sua misericórdia dos seus filhos, não mudará a palavra que saiu da sua boca enquanto a aliança, o pacto, o novo pacto, mas corrigirá com azotes os filhos infiéis. Interessante, só para falar uma coisa. Eu sempre andava nessa linha do pré-evangelismo, do arrebatamento parcial. Então, pelo que estou entendendo aqui, e a palavra foi confirmada, que os filhos de Deus andam juntos, todos, até o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo que um vai, ali que é a separação. Antigamente, nessa linha de arrebatamento parcial, nós criamos, né, a gente crer, que é um arrebatamento já separa aqui na terra. A igreja vencedora sai e fica a nominal ou fica a outra. Mas nessa visão, todos vão andando juntos, arrebatados juntos, no tribunal de Cristo, um entra no reino e outro na separação. Porque um recebe galardão, outro não, não é isso? Porque fala a parábola das 10 virgens. E continua aqui. Adormeceram as 10. E quando veio o esposo, acordaram as 10. Mas o que aconteceu? O problema é que na ressurreição, o que falava nosso irmão Rodrigo do aspecto orgânico, e que fala Paulo do peso de glória e de obter uma melhor ressurreição. Todos vamos ressuscitar, ainda se somos perdidos depois do tribunal de Cristo, depois do milênio, também vão ressuscitar para a condenação. Mas ressuscitar para uma melhor ressurreição, com maior peso de glória. Isso quer dizer que, como fala Paulo em 1 Coríntios 15, na ressurreição haverá uma estrela de maior magnitude que outras. Diz que assim como temos estrelas que têm maior magnitude que outras, assim vai ser na ressurreição. E por isso, quero que falavam quando aquelas virgens, quando veio o esposo e acordaram. Elas tinham dormido, mas acordaram. Mas eles, nossas lâmpadas se apagam. Tinham pouca vida. O que apareceu de Cristo nele? Quer dizer que Cristo é nossa vida. E que quando Ele venha, nós também seremos manifestados com Ele. Mas como seremos manifestados? Na medida de glória que tivéssemos acumulado agora. Enquanto Cristo se formou em nós, isso vai aparecer. Qualquer que veja um querubim e um anjo, sabe, este é um querubim, este é um anjo, este é um serafim. Esta é uma estrela de primeira magnitude, está no Deus. E sabe o que fala? Assim, a tradução não é tão clara, mas quando você vai ao grego, diz daqueles crentes, que são crentes, são filhos, diz que serão cortados em dois. Cortados. É como se o espírito está salvo, mas a alma ainda precisa passar por fogo. Então fala que será cortado em dois. Qual será o sentimento de uma pessoa que é salva no seu espírito, mas que ainda sua alma tem que passar por fogo e estar no lugar dos infiéis? Passar pelo dano da morte segunda? É coisa... Quando fala de ser partido em dois, tem que ser uma situação espiritual horrível. Você fala de choro, inclusive de trevas. Não fala que é eterno, mas fala será partido em dois. É a palavra exata que diz aí. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Eu vou falar rapidamente o que eu entendo em relação a pagar o preço. Não é uma coisa muito clara para mim. Mas eu poderia dizer que é essa negação a coisas positivas e interessantes do mundo em detrimento à formação de Cristo. Exatamente. E aí eu me pergunto o seguinte: o Watchman na cadeia, ele tinha como mente pagar esse preço para obter essa maior salvação? Pode ser, não somente na cadeia, senão porque uno pode estar na cadeia pecando
ou pode estar na cadeia, em espírito, como Madame Guyon, adorando a Deus. Se ouvia a ele louvar constantemente a Deus. Então, o assunto é esse, que nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que viver por Cristo, viver para Cristo. Já somos crentes, já somos eternamente salvos, já somos filhos para sempre. Mas que Cristo se tenha formado em nós requer nossa cooperação. Requer nos negar cada dia levar a cruz, porque está o aspecto definitivo da cruz de Cristo por nós, e logo o aspecto de nós morrendo com Cristo, e o aspecto de nós levando cada dia a nossa cruz. São diferentes aspectos da cruz. Então nós temos que negar a nós mesmos, para que Cristo se forme em nós, para dar lugar a Cristo na vasilha, não na lâmpada. Na lâmpada já temos azeite. O assunto é que azeite tenhamos também na vasilha. Mas para ter na vasilha tem que pagar o preço. E já na última hora já é demasiado tarde para pagar o preço. Já é um problema de tempo. Ele fala que ele está no passado. A própria palavra fala que ela saiu. Se o pai da família soubesse a hora que vem o ladrão, se prepararia. Não, mas sobre as virgens, elas 5 nécias saíram para comprar, olha. Elas saíram para pagar o preço. Sim. Mas aí já era tarde. Já era tarde. Não é isso? Ou seja, agora elas foram pagar o preço depois de ter dormido e acordado. Ou seja que agora tem que pagar o preço fora do reino, fora das bodas, que é o reino. É exatamente isso que, quando eu ia lhe fazer a pergunta. O tribunal de Cristo, há um juízo aos galardão e vencedores, e outros que não terão galardão e também não estarão colocados como vencedores para reinar. Esses estarão num determinado local, que eu posso calcular que seja o mesmo das nações? Porque é que os vencedores das nações, ou seja, aquelas ovelhas das nações, estarão no milênio. E as cabras estarão no fogo. No fogo. Diz que as cabras vão para o fogo. Bem? Agora, está falando dos aqueles a quem mais se deu, mais se vai demandar. De filhos. Está falando de servos. Então, fala de correção. Se fez coisa má, que vai receber no tribunal de Cristo? Alguma correção. Jesus falou de açoites, muitos poucos, falou de prisão, falou de fogo, do inferno, falou. Aí, no Sermão do Monte, quando está falando da ira, quando está falando do adultério, aí ele falou do fogo. Melhor entrar na vida sem um olho que entrar com os 2 olhos no fogo, do inferno. E fala da hiena. Ou seja, o dano da morte segunda, porque a morte segunda é a hiena. Só que no caso dos ímpios, eles não têm vida eterna, então nunca vão sair da hiena. No caso dos filhos, estará partido em 2, a hiena, o lago de fogo, partido em 2, salvo no espírito, mas vivendo como um ímpio. Então o Senhor vai, um filho que vive como um ímpio, vai provar o que pertence aos ímpios. Mas, por quanto é filho, o Senhor é fiel, mas porque um pai fiel vai corrigir o filho. Então, por exemplo, o Sermão do Monte, falando aos discípulos, falando do teu irmão, ficar em paz com teu irmão, ele fala do inferno do fogo. Fala do inferno do fogo. Leia aí, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, Sermão do Monte. Quando fala da prisão, acabava de falar do fogo. Disse, teu irmão, você está falando com esta linguagem terrível, teu irmão, chamando de fato teu irmão. Então, fica exposto ao inferno de fogo. E quando vai o original grego, fala da hiena do fogo. Então, por isso fala, aquele que vencer não sofrerá dano da morte segunda. E a morte segunda é o lago de fogo.
E o dano da morte segunda é um passo pelo inferno de fogo. Cena de fogo. O Watchman fala que ele... O dano da segunda morte. Tem um livro do Watchman que chama O Dano da Segunda Morte. Esse é um capítulo de um livro maior. Eu gostaria que os irmãos pudessem ver a visão completa, que o Evangelho de Deus é a visão completa. Aí fala da essência do Evangelho, fala da eternidade da salvação, da diferença da salvação e galardão. E aí, no contexto geral, você vê melhor. Se você pega só aquele assunto, fica confuso. Mas quando você pega tudo, os 26 capítulos, ainda aquele capítulo do sangue, como os filhos que pecamos, podemos ser perdoados, restaurados e ser livrados daquilo, ainda que pecamos, mas com arrependimento e fé, não? Mas seria bom os irmãos ler, estudar esse livro juntos. Mas ler tudo. Alguns somente gostam de ler a parte do centro, que fala da eternidade da salvação. Alguns só querem ler a parte última. Tem que ler tudo para ver o equilíbrio. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 ao 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Exatamente. Essa aí fala da salvação da alma. Agora, também João... Sim, nossa alma diz: com paciência ganareis vossas almas. Que a salvação da alma é diferente da salvação do espírito. Nós recebemos pela fé, sem obras, a vida eterna em nosso espírito. E somos salvos em nosso espírito eternamente, para sempre. E já fala a Bíblia, já sois salvos. Mas ao mesmo tempo fala de nos ocupar na salvação com tremor e temor. O temor de Deus é a sabedoria. Deus é muito sábio. Sabe por que fala do dano da morte segunda, de trevas exteriores? Ele sabe por que precisa falar. Irmão, responde com a palavra. Quais as obras que devemos fazer? As que ele preparou de antemão para cada um. A obra, não está naquele versículo, a obra é esta? Sim, confiar sempre nele, mas você vai ver que cada dia o Senhor preparou a você a fazer alguma coisa, e precisa confiar nele para ele ajudar a fazer aquilo que ele preparou para você. Porque diz: salvos não por obras, para que ninguém se glorie. E a continuação aí mesmo fala: poema seu para boas obras, que ele preparou de antemão para andar nelas. Quer dizer que para cada filho e filha, Deus preparou uma obra. Pode ser simples, pode ser um papel no chão, recolher, não deixar lá, recolher. Uno tem que estar alerta, como fala assim o Senhor Jesus. Diz: o pai ama o filho e lhe mostra as obras que ele faz, para que o filho as faça igualmente. Ou seja, que o filho estava esperando os arranjos que Deus tinha feito para ele. O que Deus estava fazendo, o faria com ele. Ele mostrava o que Deus estava fazendo. Disse: acordou de manhã, foi, se sentou na praia e vieram a ele e se ensinavam. Ou seja, Deus fez um arranjo para ele. E ele foi atento, como Mardoqueu falou para Esther. Esther pensava que tinha muita boa sorte, que agora Vasti foi embora, agora eu estou no palácio, na vida boa. Mas Mardoqueu falou: Esther, Deus pode trazer salvação a seu povo por outro lado, mas para esta hora está você aí. Ou seja, você tem que entender por que você está aí. Você que tem que fazer isso. Você que tem que pôr o ombro nesta hora, neste assunto.
Então, Deus prepara uma obra para cada dia e uma cruz para cada dia. Então, nós temos que pegar essa cruz cada dia e fazer essa obra em união com Deus, ou seja, confiando em Cristo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito, sem a graça. Mas entendemos que o Senhor nos colocou uma obra. Senhor, me ajuda. Amém. Obrigado pelo privilégio de contar comigo para esta obra. Agora me ajuda para fazer bem. A competência só vem do Senhor. Então faz e o Senhor age através de você. Pode ser a coisa mais simples. Você sentou justo ao lado de uma pessoa que precisava, no ônibus, receber o Evangelho. Você terminou de pregar o Evangelho e a pessoa chegou no lugar que tem que descer. Você vê o arranjo dos anjos, a providência de Deus, os dois campamentos, né? Mahanaim, Jacó e aquele outro campamento. Jesus falou, o pai ama o filho e lhe mostra o que ele faz para que o filho faça igualmente. O mesmo é conosco. O pai prepara coisas em nossas vidas, irmão. E isso é o mais precioso. E que o Senhor abra nossos olhos para ver o que ele preparou. Que não foi você que preparou, você que inventou uma obra. Não, você se dá conta que foi Deus que preparou para que você faça isso. Seja simples, seja grande, não importa. O importante é que Ele preparou, fazer por amor a Ele, confiando nele, para a glória dEle. Vamos nos esquecer do galardão, vamos deixar isso para Ele nos dar. Nós vamos fazer por gosto, por alegria, porque amamos Ele. Coisa simples, assim como é só servir o café. Alguém tem que fazer isso. Isso se faz para o Senhor. Então, cada dia vamos ver que o Senhor nos preparou uma obra que fazer. E uma cruz também. A cruz cada dia, e cada dia tem alguma coisa que fazer aí. Mano, me impressionou, né? 15 para 6, irmão. Vai terminar agora? Então vamos orar para a gente. Amém. Vamos terminar? Vamos orar. Eu também tenho que bater o ponto. Pai querido, nós queremos te dar graças por este momento que tivemos aqui, em que tu permitiste que pudéssemos estar juntos, compartilhando a palavra e recebendo, através do irmão Gino, ungido pelo teu Espírito, nos trazer a verdade da experiência que ele tem tido contigo através do estudo das Escrituras, para estar edificando o corpo. Nós que também fazemos parte, queremos assim, para que também nós estejamos tendo iluminados o nosso entendimento e o Espírito de revelação nos traga a compreensão da tua vontade, a fim de que nós estejamos andando no caminho que tu desejas para a nossa vida. E te damos graças, porque este conhecimento, conforme Dino falou, nos proporciona uma preparação para estarmos armados, estarmos prontos para as coisas que hão de vir e que podem perfeitamente estar acontecendo no momento que estejamos aqui e possamos até, eventualmente, ser atingidos por esses momentos que estão ainda por vir. Mas a tua palavra nos fala que o teu Espírito é o selo de nossa segurança, e nós temos sido, por tua graça, abençoados, porque temos sido verdadeiramente marcados para ti, para vivermos para ti. Tu nos deste em Cristo Jesus a certeza de que, pelo nascimento velho, nós éramos mortos para ti e vivos para o pecado, mas que em Cristo, na nossa morte nele, nós passamos a estar vivos para ti e mortos para o pecado. E isto é o que nós desejamos, cada vez mais na nossa vida, vivos para ti e mortos para o pecado. Pois esta é a vida que tu nos deste, a vida de Cristo, para que vivamos para a tua glória. E não tenhamos que pensar no pecado, nem no medo que ele possa nos produzir com o sentimento de pena, mas a certeza que em Cristo Jesus nós podemos ser vencedores sobre o pecado, através, exatamente, da vida da fé na tua palavra e da vida que tu nos garante
que podemos viver crendo e confessando Jesus nosso Senhor. Nós te damos graças, te agradecemos por este momento. Guarda-nos e mantém-nos firmes. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.